O Ana Ruth Entrevista de hoje traz para você a história. Nós vamos viajar pela sétima arte, viajar pela arte do cinema. Aliás, mais do que isso, nós vamos viajar pela história da sétima arte a partir de quem produz a sétima arte. Eu vou mais além, a partir de quem produz a sétima arte e de quem alça voos a partir dela. Eu tenho a alegria de receber aqui, ele é paulista de nascimento, mas já tem um pouco, sim, de potiguar. Afinal, são 7 anos vivendo intensamente na cidade de Natal. São 7 anos ministrando, sendo professor de uma das principais universidades, se não, claro, a principal universidade pública do Rio Grande do Norte, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho a alegria de receber aqui o cineasta, o professor Carlos II. Mas se você disser que é o diretor de Sideral, que foi quem escreveu, o roteirista de Sideral, você está certíssimo, ele mesmo. Carlos II, seja muito bem-vindo ao Ana Ruth Entrevista. Alegria recebê-lo. Obrigado. Obrigado por me ter aqui hoje. Eu dizia que a gente vai viajar pela sétima arte, que é pelo cinema, a partir de quem produz a sétima arte. E no seu caso, Carlos, você produz, você atua no cinema e mais do que isso, você alçou um voo bem importante agora, integrando a academia, para quem está nos escutando ser bem prático, é a academia que julga os filmes ou que analisa os filmes que serão indicados ao Oscar. Mas antes de tudo isso, como foi que o paulista Carlos II entrou na história do cinema, ou o cinema entrou na história do paulista? Na verdade, essa história começa quando eu ainda era professor de matemática. Matemática? Em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu tinha decidido passar um tempo fora, morei 1 ano e meio na Inglaterra, e quando eu voltei a fim de fazer outras coisas, alçar outros voos. Na verdade, antes da matemática eu fiz muita coisa na vida. Eu venho de uma família que não é abastada, uma família que morava numa parte, uma periferia, um bairro mais popular da cidade de Uberlândia. Então a gente acaba fazendo de tudo, né? De borracheiro a vendedor de frango assado. Mas aí depois, quando eu passei esse período na Inglaterra, num período ali 2001 para 2002, quando a gente estava nesse processo de transição política e tal, e quando eu volto eu decido fazer outras coisas assim, e aí ao lado, né, paralelo com a matemática, eu comecei a estudar cinema num curso curso tecnólogo, era um curso de 2 anos, mas que já possibilitava um diploma que eu pudesse depois fazer minha especialização, meu mestrado, meu doutorado. E ali, lá em Uberlândia, começa essa história, assim, ainda muito sem saber o que era isso, né? Uma cidade fora do eixo, uma cidade que também tem uma conexão não muito forte com a capital, porque uma cidade está a 550 quilômetros de Belo Horizonte, e também a 550, 580 de São Paulo. Então, assim, a gente acabou tendo que aprender fazendo, aprender na prática, e lá que começa tudo isso. E como foi que você teve a ideia, ou que algo lhe conduziu para isso? E me chama também a atenção quando você disse, a gente teve que fazer de tudo, de borracheiro a vendedor de frango. E essas histórias, elas se cruzam indo para o cinema de que forma? Foi algo, foi algum fato, ou foi algo que você viu na rua, ou foi um sonho? Enfim, como foi isso? Não, minha mãe disse que eu sempre tinha uma relação, assim, com essa coisa da encenação, Eu nunca fui ligado muito às artes, até por conta... É isso, né? Principalmente na época, né? Estou falando de, sei lá, 25 anos atrás... 30 anos, quem vivia na periferia não tinha muito contato com o campo das artes. A arte ela é elitista, né? Até hoje ela é elitista. Então, assim, a minha relação era muito mais do campo da imaginação, da fantasia. Eu tinha uns pequenos Playmobils que eu criava cidades. Por muito tempo eu fui filho único, depois que as minhas 2 irmãs surgiram, né? Então, acho que tinha uma relação meio desse campo lúdico na minha vida. E quando eu comecei a dar aula de matemática, desse colégio que eu dava aula, tinha um amigo, tenho esse amigo ainda, que é um professor de teatro, que dava aula de teatro nessa escola, que era um colégio bem conhecido na cidade, e ele tinha uma amiga que era coordenadora de um curso de cinema, e que por uma grande coincidência, um dia a gente sentou numa mesa para almoçar, ela chegou e me falou desse curso. E eu já estava a fim de fazer outras coisas assim. Ela falou, não, vamos fazer, você vai adorar. Na verdade, não era um curso de cinema, era um curso de TV, mídias e mídia digital, cinema, TV, mídia e mídia digital. E eu começo a fazer esse curso e, de fato, me apaixono assim, por cinema. O cinema transforma a minha vida completamente. E eu decido que é isso que eu vou fazer. E aí,
junto com um amigo, monta uma primeira produtora na cidade, a gente começa a fazer algumas coisas que envolvem registro de projetos e atividades culturais de artistas, registro de peças de teatro, vai fazendo de tudo. E ali começa, então, né, esse interesse e eu vou, de fato, mergulhar, entender, estudar, ver muito filme. Eu passo a vivenciar mesmo, o meu mundo está entrecortado pelo cinema desde então. Agora me chamou a atenção porque você disse que você vem de uma família simples e você disse há pouco que a arte é muito elitista. Isso lhe incomoda? O fato da arte ser elitista, você faz cinema. Sim. Isso lhe incomoda? Isso lhe traz algum tipo de inquietude, Carlos? Eu creio que sim, eu acho que... eu sou taurino, né? O taurino tem uma coisa meio do desafio, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso e eu percebia, por exemplo, em Uberlândia, é uma cidade que tem um padrão, algo muito parecido com o Natal, assim, tem uma semelhança. E eu procurava as produtoras e acabava não encontrando espaço para trabalhar mesmo. E aí eu decido montar minha produtora. Então essas coisas vão, né? E eu falo, bom, para poder entender de cinema eu vou ter que aprender de várias formas. Então a gente decide montar um cineclube, fazer um festival de cinema. Então a gente vai inventando o que fazer, né? Então a gente entra, eu digo que a gente entra pela porta dos fundos ali, né? A gente chega na festa, não é muito convidado, mas decide que vai ficar. E desde então eu falo, eu vou fazer cinema. E desde 2007 que eu decidi que eu filmaria, eu realizaria um curta, pelo menos, a cada ano. E eu venho fazendo isso desde então. Você consegue fazer isso Desde então. Não importa como, se é com dinheiro, sem dinheiro, com equipe grande, pequena. Desde então eu falei, eu vou fazer cinema. Então tem uma coisa meio... claro que existe um privilégio, eu sei, né, do meu universo, sou um homem cis, né? Então tem todo esse universo que privilegia de alguma forma meu percurso. Mas eu sei também os caminhos que eu trilhei para chegar até aqui, as dificuldades que tiveram e tudo mais, vindo dessas situações, assim, né? Dessas situações especificamente e buscando, achando formas de conseguir aprender a trabalhar com isso, né? Sideral foi um dos seus grandes, se não o grande destaque. Como foi que o filme Sideral, o curta Sideral, chegou a partir nas mãos de Carlos II? Sim. Quando eu venho para Natal, em 2017, eu pensei que, eu sei lá quando que eu vou filmar de novo, porque é isso, fazer cinema, o cinema é uma arte coletiva, então você precisa encontrar as pessoas com as quais você tem afinidade, com as quais acreditam no seu trabalho também. Então eu chego aqui em 2017, fico nesse lugar, mas rapidamente eu consegui encontrar pessoas maravilhosas. Natal é uma cidade muito generosa, né? Que eu me apaixonei rapidamente. Então, no ano seguinte, em 2018, a gente estava filmando o meu primeiro longa mais experimental, que chama Fendas. E logo depois vem a pandemia, né? Então, ali eu fiquei pensando o que eu poderia fazer nessa pandemia, enquanto, né, também como professor, estava, né, numa situação muito mais confortável que muita gente, em casa, mas sozinho. E comecei a pensei na verdade uma série que chamaria O Estranho Familiar, que é baseado num conceito freudiano, que fala que tudo que é muito estranho, no fundo, é familiar. E dentro dessas pequenas histórias que eu comecei a criar, tinha uma que era essa que se transformou num curta-metragem, que é Sideral, que é essa história dessa mulher que trabalha numa base de lançamento. E eu crio essa situação de uma base de lançamento de um foguete tripulado brasileiro, o primeiro foguete, porque eu moro ainda ali na região da Vila de Ponta Negra, que está muito próxima, né, da Barreira. E aí essa história vai surgindo, vai se desenhando, e eu já vinha trabalhando algumas histórias que tinham esse território, o universo feminino muito forte, de personagens muito fortes. E essa era mais uma. E me interessava muito construir uma história que falasse da força da ausência, né? Como que a ausência da mulher pode também criar um problema, no sentido bom da palavra, institucional e familiar, nesse universo patriarcal que a gente vive. Então é isso, é a ausência dela quando ela... Eu vou ter que dar um spoiler aqui, mas é um filme que já rodou muito, né? Ela decide ir embora para o espaço nessa nave, ela se esconde nessa nave, e isso causa um problema, né? Um problema familiar, porque o marido passa a ter que cuidar das crianças, um problema institucional, porque a base de lançamento se torna culpada desse fato. Então é isso, então Sideral surge nesse momento, em 2020 para 2021,
durante a pandemia, a gente filmou ali no comecinho de 2021, naquele respiro que teve ali, todo mundo ainda muito aflito, temeroso, né? Mas é um filme que surge, assim, um filme simples, com uma equipe reduzida, um filme que a gente não tinha, assim, pretensão nenhuma. Você não imaginava que Sideral seria Sideral? Nunca, Que chegaria nunca, a Sideral? nunca. Mas é muito engraçado, eu tenho muito essa calma, assim, eu tenho muito essa tranquilidade eu faço cinema, eu não tenho pretensão de fazer cinema para poder fazer sucesso, para ganhar muito dinheiro. Como eu falei para você, quando o cinema entrou na minha vida lá em 2007, acho que isso foi fundamental. Então, daí para frente, é o ato de fazer que me interessa, o ato de criar, de pensar possibilidades, de trazer para o nosso universo algo que não foi pensado ainda, sugerir pequenas revoluções. E eu acho que o cinema propicia isso, pequenas revoluções, sabe? E quando você está dirigindo um filme, quando você está concebendo um filme, você disse que tem uma meta de um filme por ano. O que você procura, Carlos? O que é que você espera do telespectador depois que ele terminou de ver esse filme? Eu espero que ele saia como? Eu tenho... Não sei. É difícil isso, né? Acho que eu estou mais preocupado com o que eu quero contar, da forma que eu quero contar, e menos com o que eu quero que as pessoas, sei lá, esperem, ou menos... eu não espero muito nesse sentido do que as pessoas vão... Mas você quer ser visto, claro. Assim, eu acho que a gente faz... Acho que a gente quer encontrar diálogo, né? Acho que quando a gente filma e constrói alguma coisa que aparentemente veio do nada, porque sempre vem de algum lugar... a gente quer encontrar um diálogo, a gente quer encontrar pares que, né? Ou a gente quer, de alguma forma, atravessar a vida das pessoas, criar uma situação onde elas passem a pensar de forma diferente aquilo que talvez estava muito já meio solidificado como pensamento. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Eu faço cinema, de novo, porque eu quero construir algo, né? Produzir algo. É uma vontade de produzir muito mais do que uma vontade de ser reconhecido, sabe? Mas claro, quando o reconhecimento vem, a gente fica muito feliz, né? O que foi que representou Sideral para a carreira do cineasta Carlos II? Sideral, ele é um filme que realmente muda completamente a minha história, né? Porque ele estreia no maior festival de cinema do mundo, que é Cannes, né? Festival de Cannes, na competição oficial. É um festival que recebe 3.500 filmes por ano e selecionam 10. Então, assim, você está no tapete vermelho ao lado de grandes nomes ali. Claro que você está como curta-metragista, é uma outra, né, relação, mas você está ali, né, exibindo o filme numa sala de cinema onde os grandes cineastas do mundo já exibiram. Então, é muito potente isso, né? E acho que isso também te traz uma certa confiança no seu trabalho. Você passa, eu estou fazendo alguma coisa que faz algum sentido, né? E eu acho que Sideral foi isso. Ele vem como... Acho que o símbolo do foguete ele é muito forte, né? Ele vai, né? E chegar lá em 2021 e poder representar o Rio Grande do Norte. Foi o primeiro filme que chega no Festival de Cannes, feito no Rio Grande do Norte. Então, acho que tudo isso tem um peso e uma responsabilidade, né? Quando você viu o seu filme lá, exibindo exatamente nesse cenário que você acaba de descrever, o que foi que lhe veio à mente? Qual foi a lembrança que aquela cena lhe trouxe? Ou até a pessoa que você trouxe para aquela cena que você estava vivendo? É muito interessante isso, porque quando a gente voltou de Cannes em 2021, por uma grande coincidência, estava passando pela cidade o ex-presidente, o atual presidente Lula, né? E ele foi fazer estava fazendo aquela passeando pelos estados, né? E por uma grande coincidência, por conta do Sideral, a gente conseguiu uma reunião onde estava, né, a governadora, né, deputada, enfim, ele estava presente e a gente fala do filme para ele. E na ocasião eu falei para ele, falei assim, é muito interessante porque a minha história que é atravessada por toda uma transformação que a política faz parte disso, né? De conseguir colocar uma pessoa que está na periferia, que está na margem, dentro de uma universidade, hoje se poder ser professor, esse movimento aproximou, porque o meu sonho quando era criança era de ser jogador de futebol, como muitos meninos, né? Sonham ser. E eu era um bom jogador de futebol, e eu jogava bola num campinho de terra na última rua do bairro. E eu falo para ele, falo assim, esse movimento aproximou um campinho de terra do Palais de Cannes.
E isso me veio muito forte, porque a Priscila, que é a atriz do filme, um dia a gente conversando sobre isso, quando a gente ficou sabendo da seleção, a gente foi tomar um vinho em casa, assim, para celebrar e conversar. Ela falou assim, o mais importante não é aonde a gente está hoje, é da onde a gente veio. E isso ficou muito forte para mim, sabe? Então, ali naquele palestra, pouco antes de exibir o filme, eu ficava pensando, eu era um menino que jogava bola num campinho de terra na última rua do último bairro da cidade de Uberlândia, sabe? Isso é muito forte. Isso é o que a arte consegue produzir, né? O que a arte consegue fazer esses rompimentos, né? Então, isso foi uma das coisas que passou muito forte na minha cabeça. E aí esse menino que jogava bola lá no campinho da última rua, lá de Uberlândia, que já passou por borracheiro, que já vendeu frango, que já sonhou com tanta coisa, esse menino, ele passou por Cannes, aliás, ele fincou o pé, as raízes em Cannes, mas esse menino está na academia que leva outros curtas para projeções como o Oscar. Sim. E aí? Essa foi a... Né? Porque, assim, é engraçado isso. Eu não tenho... O cinema que eu trabalho, o cinema que eu faço, as coisas que eu gosto de assistir, elas acabam estando um pouco distante do universo Oscar. Eu acho que o Oscar tem um papel muito... Ele tem um papel econômico dentro do cinema, assim, né? Político e econômico. Ele tem uma função, né? A gente sabe tanto que não é um festival, né? É uma cerimônia de premiação, né? Então eu nunca tive muita ilusão com o Oscar, mas eu entendo a importância que ele tem, né? Quando eu falo para minha tia, avó, que meu filme entrou em Cannes, ela vai falar, que legal. Quando eu falo que eu tô na shortlist do Oscar, que o Sideral chegou na shortlist, né? Quase foi indicado, mas chegou na shortlist. Quando eu falo isso para ela entende tudo que eu fiz até hoje. Então tem um valor né, tem um valor simbólico, né? E eu acho que estar ali dentro, para mim é esse lugar, assim, sabe? É um lugar simbólico, de ocupar espaços, né, que outras pessoas... o espaço que o cinema brasileiro precisa ocupar, né? E poder estar nesse lugar, para mim, me sinto honrado, assim. Entendo a importância de hoje estar como membro dessa academia, né? Ao lado de, sei lá, 50, 60 outros profissionais brasileiros. E poder representar ainda eles chamam de branch, que é uma área específica que é do curta-metragem, que o Brasil, acredito, só tenha 1 ou 2, comigo seria 2 ou 3. Então, acho que quando eu recebi essa notícia, né, de que havia sido aceito, foi uma celebração incrível, porque acho que isso solidifica, né, põe mais um tijolinho nessa construção desse menino que estava ali jogando bola 300 anos atrás, né? E esse menino que estava jogando bola, qual foi o principal gol que ele fez até agora? Qual o gol que ele quer fazer? Já fiz vários gols, já fiz. Mas qual foi naturalmente? Mas qual foi qual foi o principal gol que esse menino lá do campinho da última rua em Uberlândia? Eu acho que o principal gol que ele fez... Qual foi o gol de placa, aquele de bicicleta inesquecível? Eu acho que não é um ato em si, mas é um modo de ver o mundo, ou um modo principalmente de escutar. Eu acho que esse menino aprendeu a escutar muito o mundo e absorver desse mundo coisas que são potentes e ao seu modo trazer de volta isso reelaborado. Eu acho que isso talvez seja o grande gol. Não chega a ser um gol, mas é um modo de pensar esse jogo da vida. E a sensação que eu tenho é que esse menino ele está na posição de atacante hoje, depois de tudo que ele viveu e a condição hoje de ser professor de uma universidade federal, como é o UFRN, está galgando espaços para ele, não para o outro, como você deixou muito claro. Um filme por ano, que é uma façanha, convenhamos, uma média muito interessante, para dizer o mínimo. E pós-sideral, esse menino, ele é atacante hoje? Ele saiu da defesa muito, a impressão que a gente tem é essa. Olha, por muito tempo, eu era um time de um jogador só, então defendia, atacava, né, fazia de tudo.
Não, eu acho que hoje eu sou não sou um atacante, não me considero um meio-campista. Eu acho que posso chegar ali para fazer um gol, mas também estou aqui me organizando e organizando porque na verdade é isso, como a gente falou, né? O cinema ele é coletivo, né? Ele depende muito. A gente fala de cinema independente. Esse nome às vezes esse título é muito problemático porque não é independente, ele depende muito, né? É um cinema muito do coletivo, a importância que a gente tem de encontrar pessoas que são incríveis. Eu acho que eu dei muita sorte de encontrar pessoas incríveis no meu caminho. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu falo isso, né? A primeira pessoa que eu conheci aqui, quer dizer, eu conheci em São Paulo e que reencontrei aqui, foi o Pedro Fiuza, que é um produtor, diretor também, que produziu o Sideral. E as duas principais mulheres que eu encontrei aqui, quando eu cheguei, foi a Michelle Ferrer, que é uma jornalista, e a Tiquinha, né? Que é, né? Então, assim, eu fui privilegiado. Então, quando eu chego em Natal, eu sinto isso. E eu acho que na vida eu fui privilegiado, assim, de encontrar pessoas incríveis que estão a fim de construir coisas comigo, assim. Então, acho que é isso. Eu acho que não é uma questão de ser atacante, meio-campista. Eu acho que é uma questão de perceber em qual momento, em qual posição eu jogo agora, sabe? Para poder também não só pensar no meu gol, mas pensar em como outros times podem também estar alcançando vitórias, sabe? Agora, Carlos, um aspecto que foi bem realçado aqui, você é literalmente um apaixonado pelo cinema, mas, por outro lado, o cinema sempre denota algo como fama, sucesso. Enfim, são palavras que estão muito entrelaçadas ao filme, ao cinema, fama, sucesso, dinheiro, riqueza, enfim. E, de repente, esse cineasta que chegou a Cannes, que está na academia, enfim, o cineasta de Sideral, ele é um cara bem pé no chão. Ele colocou o Sideral no espaço, mas ele continua com os pés fincados, assim, nas areias de Ponta Negra. Sim. Essa é a minha impressão. Sim. E a sua? Mas é engraçado, porque eu vou me contradizer, né? Porque eu falei que cinema é uma coisa muito coletiva, mas eu sempre falo em aula que direção, que é uma coisa que eu faço principalmente, é uma função muito solitária, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente age mesmo, assim. Eu reflito muito sobre isso, sabe? Porque, de novo, como eu sei que o que eu produzo é um resultado também de um encontro com o mundo, um encontro com várias pessoas que são incríveis, eu entendo que não é sobre mim, não é sobre, né, essa ideia de uma genialidade. Eu acho que se eu tive isso em algum momento, foi no início da carreira, né? Porque a gente é jovem, né? A gente acha que a gente é genial. E depois a gente entende que não, a gente é parte de um processo que é muito mais amplo, né? Então, para mim, hoje é muito mais... isso, é perceber que eu e muitos outros colegas, amigos e amigas, que são realizadores do Brasil todo, estão produzindo coisas incríveis, assim, sabe? Estão transformando o cinema brasileiro. Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que é por aí que passa o meu pensamento, sabe? Mas eu não poderia terminar essa entrevista. Eu falei, a gente passou pelo menino, lá o jogador de bola do Campinho, a gente fez referência ao borracheiro, ao vendedor de frango, a gente passou por vários papéis. E o professor Carlos II, esse cineasta, como o cineasta Carlos II se coloca como professor, como mestre, como docente, enfim, com alguém que está orientando uma geração de jovens no audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como é que é isso, Carlos? Tem um filósofo, é bom citar pessoas, né? Tem um filósofo que é o Gilles Deleuze, que ele vai dizer, que é um filósofo francês, que ele vai dizer que bom professor é aquele que dá aula não sobre o que ele sabe, mas sobre o que ele busca. Então, eu acho que no fim eu sou um grande mentiroso, eu não dou aula sobre o que eu sei, na verdade eu aprendo muito com os alunos, sabe? Então, eu sou um apaixonado, eu gosto muito da aula, gosto muito desse processo, assim, de troca, e de perceber como que coisas que eu estou ali tateando e aprendendo podem também ser trocadas com os estudantes, assim. Mas, no fundo, eu estou sugando o máximo, assim, estou aprendendo muito ao fazer, né? Ao fazer a minha função, né, fora da universidade, mas também dentro da sala de aula. Carlos II, cineasta, diretor de Sideral. Carlos II, o menino que jogava bola lá no Campinho, na última rua do bairro de Uberlândia, e que voou com Sideral, mas os pés estão muito fincados. Isso aqui, a grande imagem que fica. Muito obrigada, Carlos, por sua entrevista aqui no nosso podcast Ana Ruth Entrevista. Muito obrigada. Obrigado a vocês.
A você, obrigada por sua companhia, obrigada por estar conosco. No próximo episódio, mais uma conversa, mais uma história. A gente vai voando, vai aprendendo e vai se inspirando com os outros e com você também. Obrigada.